Alô, teste. Então, é meu primeiro vídeo, só que eu já me acostumei um pouco a falar com a câmera porque eu já gravei esse vídeo outra vez antes de gravar esse. Só que eu não gostei muito do resultado, achei que ficou muito ruim. E eu decidi falar de novo porque é rápido, tá ligado? Não vai gastar muito tempo. E talvez eu, sei lá, não sei o que eu vou fazer. Enfim, é, hoje eu vou falar sobre as minhas metas para 2026. Eu tô com meu caderno aqui. Aí eu vou anotar, tipo assim, fazer algumas anotações pra fingir que eu tô fazendo alguma coisa importante. É, uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo, mas que eu vou falar aqui de uma vez, é que o nome do canal e o nome da minha conta do Twitter também é Nue, que significa nuvem em francês. E tipo assim, pode parecer que tem um significado solto, tá ligado? Pode não ter significado nenhum. Só que eu escolhi essa palavra arbitrariamente porque eu acho ela uma palavra muito bonita. É, e também porque eu gosto do sentido dela, tipo, de ser uma nuvem, de ser nuvem, né? Porque a ideia que eu quero fazer com esses vídeos, que eu inclusive coloquei na descrição desse vídeo, é que seja tipo sem forma, tá ligado? Porque eu não escrevi roteiro. Tudo bem que o caderno é tipo um roteiro, né? Só que eu não escrevi tipo tópico por tópico o que que eu vou falar, palavra por palavra, fraga. Eu só escrevi os tópicos. Enfim, vou começar a falar. O primeiro tópico que eu separei, ele chama modificações corporais. O nome é meio errado, tá ligado? Porque ele terminou de um jeito que não tem muito a ver com modificação corporal, mas enfim. Eu coloquei aqui que as coisas que eu quero fazer, o tópico dentro do tópico. É que eu quero furar dois piercings na boca e no nariz. Eu já tenho na sobrancelha, eu quero colocar no nariz e na boca. Aí eu quero colocar uma argola aqui e uma argola aqui. É, talvez furar mais dois na orelha. Eu anotei aqui também que eu tô me inspirando muito no Shin, de Naná. Porque ele tem duas argolas na orelha. Tipo, ele tem vários piercings, né? Mas ele tem duas argolas aqui na orelha que eu acho muito bonito, mano. E eu quero muito colocar. Aí eu, tipo, eu escolhi arbitrariamente, né? Não sei se vai ser aqui ou aqui. Mas se eu colocar desse lado, eu vou furar o tragus desse. Se eu colocar desse lado, eu furo o tragus desse. Porque eu só pra deixar balanceado mesmo. Eu acho que fica esquisito deixar dois aqui e sem nada aqui. E o tragus também é tipo, nem dá pra ver direito, tá ligado? Enfim, segundo tópico dentro do tópico é que eu quero fazer uma tatuagem. Isso é uma coisa muito diferente pra mim, assim, porque eu advogava muito contra tatuagem, eu não gostava de tatuagem, eu achava que ia ficar ridículo em mim. Só que depois de um tempo e vendo umas coisas no TikTok, no Pinterest, eu mudei um pouco de ideia. Eu botei fé que talvez fique da hora. E eu quero fazer justamente tipo num dos piores lugares possíveis pra fazer tatuagem de primeira, que é na costela. Eu vou colocar um cavalo aqui. Não sei direito qual que é o desenho dele, mas eu quero colocar. Tipo assim, não sei se eu vou fazer vários cavalos ou um cavalo só grande aqui na costela. Mas vai ser um cavalo. Inclusive eu já até pensei no story com White Horses que eu vou postar quando eu postar a foto da tatuagem. Enfim. Eu também quero fazer uma tatuagem aqui, ó. Inclusive eu tô muito forte. Olha isso. É, quero fazer uma tatuagem aqui no ombro ou na clavícula. Ou no peito. Tipo no meio aqui do peito. Não sei ainda o que eu quero fazer, mas eu quero fazer pra preencher esse espaço. Porque, tipo, na costela, tudo bem, tá ligado? Dá pra ver, porque eu fico bastante sem camisa. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo sem camisa. Só que não tem como mostrar 100% do tempo que eu tenho tatuagem, tá ligado? E eu quero mostrar que eu tenho tatuagem. No caso, se eu fizesse na clavícula ou no ombro, não daria pra ver, porque a camisa tamparia de qualquer forma. Mas eu penso em colocar, tipo, descendo pro braço, assim, sabe? Alguma coisa assim. Ou talvez no antebraço, não defini.
Mas com certeza o que eu vou fazer é o cavalo na costela. É, eu tô muito etéreo, né? Tipo, pô, Lucas, não dá nem pra te ver. Pois é, essa é a ideia, você pegou a visão. Enfim, é, o que eu falei sobre terminar não tendo muito a ver com modificação corporal é agora. Porque eu coloquei que eu quero entrar pra academia, porque eu preciso ficar em forma. Como vocês podem ver, eu não tô obeso, né? Não tô gordo. Só que eu quero ficar mais do shape, tá ligado? Inclusive eu vou até anotar aqui. Eu boto fé que é, tipo, o exemplo mais batido de todos os tempos. É o maior representativo de homem manipulador, que é o corpo do Tyler Durden no Clube da Luta. Mas, genuinamente, eu acho que é o porte físico mais bonito que já existiu, assim. Que já foi pro cinema ou que já foi adaptado, já foi visto. É muito lindo o corpo dele nesse filme do Brad Pitt. E eu quero alcançar um físico parecido com o dele. Eu acho que eu consigo, porque eu sou muito magrelo e eu já tenho um corpinho da hora. Enfim, o tópico 2 que eu separei aqui é trabalho e estudos. E é um tópico muito interessante, é o que tem mais coisa. Eu coloquei que eu quero começar meu estágio, porque eu arrumei um estágio na prefeitura daqui de Pedro Leopoldo. Inclusive era pra eu ter até começado, só que tem uns BO de data, essas coisas. Aí eu não comecei. Mas talvez eu comece daqui a umas 2 semanas, talvez até menos. Eu tenho que ir lá no RH amanhã. Terça, né? Porque amanhã é feriado. Eu tô gravando no dia 7 de dezembro, 3h35 da tarde. Enfim, é... eu coloquei também um subtópico. É... Aquele anime que fura fila. Conseguir um emprego melhor. Nem consegui, tipo, nem tô trampando ainda, quero um emprego melhor, né? Mas o espírito é esse, né? Porque, tipo, o estagiário da minha área, que é de TI, é equivalente a trabalho escravo. E, enfim, acho que conseguir um emprego melhor talvez eu tenha chapado na colocação. Eu vou riscar. É, eu vou colocar que eu gostaria de ser efetivado. Aí eu deixaria de ser escravo, que é o estagiário, para virar um escravo premium, que é o CLT. Mas eu ganharia mais. Enfim, o terceiro subtópico dessa parte é o escrever mais poemas, porque eu escrevo poemas. São muito ruins, mas eu escrevo, né? E eu coloquei entre parênteses escrever um livro com ponto de interrogação. Porque, tipo, não é um bagulho que eu quero de verdade, tá ligado? Assim, não sei, né? Talvez eu queira. Só que eu quero dar vazão pros poemas de alguma forma. Bota fé? Porque, tipo, eu tenho uma conta no Twitter que eu posto ele, né? Que eu posto eles. E começou como isso. Essa ideia, tipo, do canal e tal, essas coisas, começou por essa conta do Twitter. Por eu querer ter pretensões artísticas. Só que eu não boto fé se um livro é exatamente o que eu quero fazer, tá ligado? Porque, cara, enfim, vai ficar estouradão. Eu não boto fé se um livro é o que eu quero fazer de verdade, tá ligado? Porque é muito complexo escrever um livro, essas coisas. Mas é um tópico meu aqui. Eu tenho que parar com essa mentalidade de perdedor, tá ligado? Eu tenho que pensar que eu vou fazer um livro e é isso aí. Enfim. O quarto subtópico é que eu coloquei exatamente assim. Eu gosto de múltiplos de 10. Eu escrevi até errado, era potência. Enfim, gosto de múltiplos de 10. Então eu gostaria de ter 100 inscritos, porque agora eu tenho 19, eu acho. Enfim, quero ter 100 inscritos, depois 1000, depois 10.000 e depois 100.000 e assim por diante. E o último tópico que eu coloquei, que não tem muita relação com esses,
Na verdade tem, né? Estudo. Só que eu coloquei ele destacado, porque é uma coisa que eu tô fazendo ativamente, que é aprender francês. Je ne parle de français? Bonsoir, bonjour, au revoir, comment allez-vous? Eu comecei a aprender francês. Eu comecei a aprender ontem, tá ligado? Eu tô usando um aplicativo que chama Anki. Eu vi um vídeo de um gringo, na verdade, que ele comenta como que ele aprendeu a falar inglês. Ele fez meio que um roadmap, assim. E ele falou que o melhor jeito de tu aprender inglês é tu fingir que tu fingir que tu é um bebê. Fraga, tu se comportar como se tu fosse um bebê. Porque um bebê, ele não começa aprendendo uma língua nova pela gramática, como escrever. Ele não começa desse jeito, ele começa imergindo totalmente na língua. E esse é o jeito mais rápido e mais fácil de tu ter de aprender. E eu concordo muito com isso, mano. Porque, por exemplo, eu aprendi inglês porque tudo que eu fazia era em inglês. Na internet, para pesquisar, para jogar, para assistir coisa, tudo que eu fazia era em inglês. E eu aprendi muito rápido. E apesar de não ter muito conhecimento ainda, eu diria que eu tô aprendendo francês muito rápido. Não sei se eu posso meter esse louco de falar isso, mas eu tô pegando algumas palavras. E esse Anki aqui, ele serve justamente para isso, porque, em resumo, ele basicamente é um aplicativo, ele é um programa para desktop também, que tu cria um baralho mesmo de carta, e tu consegue adicionar as cartas frente e verso dele. Então ele é muito útil, por exemplo, para quando tu descobre uma palavra nova ou uma expressão nova, um termo novo. Aí tu coloca o termo na língua, no caso francês, tu coloca a tradução dela e depois tu fica revendo esse deck, tu fica jogando ele. Então tu acaba pegando muitas palavras. Eu, por exemplo, peguei várias que eu não vou repetir, mas eu peguei várias. E é isso. Acho que eu consegui passar tópico por tópico. Tem mais coisa, na verdade, tem muito mais coisa. Isso aqui que eu escrevi, não sei se dá pra ver, mas ocupou uma página inteira, só que tem bem mais coisa, tá ligado? Que eu escrevi pensando nisso. Talvez eu até faça outro vídeo adicionando mais metas depois. Só que, não sei, vai ficar esse como o meu primeiro vídeo. É, eu gravei ele de uma forma bem diferente do que eu gravei o primeiro, na verdade. Eu fiquei muito na dúvida se eu deixava ele ou não, mas eu preferi regravar porque eu achei que eu embolei muito pra falar algumas coisas, eu achei que ficou muito paia. Inclusive eu tinha até postado no Twitter. Espero que ninguém tenha visto, mano. Se tiverem visto, eu vou ficar muito chateado. Enfim, esse é meu primeiro vídeo. Eu vou continuar postando coisas aqui no canal. E é isso. Beijo.